Boa noite, pessoal. Estamos começando mais um programa Mortadela ou Caviar à esquerda. Sem estereótipos. E hoje é um assunto muito sério, viu, Alexandre? É verdade. Tão sério que a gente está pedindo a vocês, a gente fez até uma gravação anterior, né, para já ir falando sobre o som, sobre a imagem, está dando tudo certo, né? Isso. Tá certo? Hoje a gente tem um convidado muito especial, vai falar um assunto muito importante para toda a sociedade brasileira, né, Alexandre? Isso, que são as ameaças ao SUS e quais as alternativas que agora o governo de Michel Temer está propondo de reformulação do SUS. Nós recebemos hoje, boa noite, Roberval Pinheiro. Roberval é economista, professor da Escola de Saúde da UFRN, é especialista na área de gestão orçamentária e financeira em saúde. Seja muito bem-vindo, Roberval. Boa noite, me sinto bastante confortável. Aqui, Roberval, apesar da conjuntura nesse que a gente falou. Exatamente. Mas Roberval, como sempre, é uma pessoa muito conhecida, inclusive no meio acadêmico e no meio do SUS, né? Quem não conhece, a gente vai conhecer hoje, né? Isso. Mas assim, Alexandre, a gente tem que começar com algumas notícias, né? E na verdade, assim, tem notícia demais. Se a gente for pegar e segurar as notícias, tudo que aconteceu, a gente tem que selecionar, né? Tem que A selecionar. gente tem 3 notícias que a gente vai acabar dividindo, mas para deixar bem claro. A notícia principal do dia tem a ver com o PSDB. O senador Aécio Neves foi considerado réu hoje pelo Supremo Tribunal Federal, pela turma que o julgou, por 5-0, acerca da delação da JBS. Aécio foi pego numa gravação onde ele recebia 2 milhões de reais da JBS. De forma ingênua, né? Foi isso que ele disse que foi ingênuo. E o senador Aécio, no momento da gravação, disse que quem fosse receber o dinheiro teria que ser alguém que eles pudessem matar. Antes de delatar. Antes da delação. Que era o primo dele, né? Era o primo dele. Então, o senador Aécio hoje é considerado réu, ele fez as suas alegações, disse que já esperava e tal. Mas a notícia que a gente tem a dar sobre Aécio para fazer o contraponto, por que Alckmin foi liberado. Se Aécio está sendo encaminhado para a forca, por que Geraldo Alckmin, há coisa de 5 dias atrás, foi liberado pelo STJ? Você tem ideia, Petrônio? Então, eu acho que essa que é a questão que a gente precisa analisar, né? Na verdade, aconteceram algumas coisas, particularmente o que diz respeito às pesquisas eleitorais, né? Mas eu acho que é importante a gente dizer o que aconteceu antes da gente entrar na coisa da pesquisa. O Geraldo Alckmin era acusado de haver recebido na lista da Odebrecht 10 milhões de reais. O mesmo processo da Lava Jato, a mesma lógica. Mesma lógica que prenderam o Lula. Né? Isso. Então, Geraldo Alckmin foi o vice-procurador-geral que, por uma coincidência, e todos nós acreditamos nisso, é só uma coincidência, ele é primo legítimo do senador aqui do Rio Grande do Norte, José Agripino, que, por outra coincidência, era até recentemente presidente do DEM. E por coincidência... Também era o partido sócio do PSDB. Mas tudo isso é coincidência. E veja, o vice-procurador-geral disse que o ex-governador Geraldo Alckmin não estava na Lava Jato. E por isso encaminhou o seu processo para a Justiça Eleitoral de São Paulo. E caiu na mão de um promotor que foi assessor de um dos secretários dele. Ou seja, tudo lá dentro da família, né? E tem um detalhe também, né? Que alguns outros candidatos potenciais, né, também estão sendo processados. Na verdade, vem aquela máxima que a gente sempre fala aqui, né? Ecológica, né? De preservar o tucano. Mas dessa vez resolveram um tucano de piranha, né? Parece que inovaram, né? Fizeram um tucano de piranha, parece que o Aécio vai virar o tucano de piranha para dar um ar de que o processo não é manipulado. Né? E nem que a Lava Jato, na verdade, só persegue petistas. É preciso deixar bem claro que Aécio já estava politicamente morto. Né? Então, na verdade, o que se oferece em contrapartida à prisão sem provas de Luiz Inácio Lula da Silva e sem crimes é
A eliminação de um uma cachorro eliminação morto. de literalmente um cachorro morto, da política nacional e do próprio PSDB. E o Lula, hein? E o Lula, que é o líder das pesquisas? Porque aí, na verdade, a gente sempre atribui isso. Como é que se explica essas coisas, né, Alexandre? A gente tem duas pesquisas que foram lançadas essa semana. Uma da Agora são três, Datafolha, mas tudo bem. Tem o Y também. tem a Ipsos, mas a Ipsos não fez a pesquisa sobre candidatos. Ela fez a pesquisa sobre como as pessoas avaliavam a Lava Jato e como as pessoas avaliavam a justiça. O que se viu que 90% das pessoas entendem claramente, 92% mais precisamente, entendem que a justiça trata os ricos de maneira distinta do que trata os pobres. E aquilo cai naquela máxima que você citou na vez passada, de Eduardo Galeano, de que a justiça é como a serpente. Ela costuma morder os descalços. Que tem a P. No caso do Brasil, prostitutas, pretos, pobres e mais recentemente petistas. Mas as duas pesquisas é a Datafolha e a Vox Populi. As duas fizeram pesquisas de opinião sobre em quem as pessoas votariam para presidente. E a Datafolha, a Folha de São Paulo, quis interpretar a própria pesquisa dizendo que havia tido uma diferença de votos, de queda de votos de Lula, mas depois Mário Magalhães, um ex-ombudsman da Folha, claramente demonstrou que, na verdade, a diferença entre o primeiro e o segundo colocado permanece a mesma e que não há diferença de votos. A mesma coisa foi a Vox Populi, que hoje saiu hoje, né? mostrou um crescimento da candidatura de Lula. E da percepção das pessoas de que Lula é perseguido. Hoje, inclusive, Alexandre, Lula recebeu a visita dos senadores, né? Isso. Que foram olhar como é a condição da prisão dele lá, né? E Fátima Bezerra, inclusive, estava dentro dessa comitiva. Exatamente. Né? E saiu muito feliz, assim, de saber que Lula continua cabeça erguida, sereno, revoltado com a prisão, mas sereno, não abalou ele psicologicamente, porque ele sabe o papel histórico que ele está desempenhando, e também muito feliz com a repercussão das pessoas, as pessoas compreendendo o que está acontecendo, né? E por sinal disso, o motivo da prisão dele, entre aspas, é uma história de um triplex, né? Isso. Ou seja, um apartamento de 3 andares, né? A alegação do juiz Moro é que Lula haveria recebido o triplex e uma reforma do triplex. O triplex é um apartamento de 180 metros quadrados no Guarujá, onde supostamente o presidente Lula haveria recebido isso pela OAS. E aí, ontem aconteceu um fenômeno importantíssimo, um ato político do Povo Sem Medo. O Povo Sem Medo ocupou, melhor dizendo, o triplex e apontou numa faixa que eles colocaram no parapeito do triplex. Foram duas coisas importantes. Uma foi essa faixa e a outra foi a filmagem que eles fizeram internamente. A faixa dizia o seguinte: bom, se o triplex é de Lula, É nosso. é nosso. A gente pode ficar. A gente pode ficar. A segunda coisa que eles diziam na faixa era: bom, se não é dele, Soltem ele. soltem ele. E aí a polícia nem esperou o pedido de reintegração de posse, já ameaçou com prisão, com não sei o quê, e essas pessoas saíram. Mas antes de sair fizeram uma coisa fenomenal. Elas fotografaram e filmaram tudo que tinha dentro o interior do alegado triplex. E se viu que aquilo lá é um mosqueiro, né? Literalmente, ou seja, é um imóvel de baixa qualidade. As alegações que o juiz Moro diz em sua sentença de que houve uma reforma de mais de R$1 milhão, é só olhar as fotos, é só olhar a filmagem que foi feita e se vê que isso é uma fraude. Ou seja, o triplex é uma fraude, a reforma do triplex é uma fraude e a sentença da condenação de Lula é outra fraude. Olha só, apesar da gente não vai estender mais essa conversa, mas só para lembrar um detalhe. A defesa de Lula pediu várias vezes para que fosse feita uma vistoria lá, exatamente, que podia ter comprovado isso. Não precisava do Povo Sem Medo ter comprovado isso agora. E agora? Né? O que vai fazer com isso? E é escandaloso a cumplicidade entre setores da imprensa e o juiz. O portal R7 tinha feito uma reportagem que hoje ele tirou do ar. Nessa reportagem estava gravado como seria o triplex, inclusive colocando imagens e tal, falsas, imagens falsas, falsa como a nota de R$3, como a sentença do caso Moro em Curitiba. Mas vamos, Petrônio, porque a gente já está passando dos 10 minutos previstos e a gente precisa entrar na última notícia, que é o que aconteceu no dia 10 agora, 10 de abril,
o primeiro Fórum Brasil, aspas, Agenda Saúde, a ousadia de propor um novo sistema de saúde. Foi organizado pela Federação Brasileira de Planos de Saúde, com participação do Ministério da Saúde atual, de deputados e senadores. E nesse evento foi apresentada uma proposta de desmantelamento do Sistema Único de Saúde, SUS, como nós conhecemos hoje. Segundo um dos participantes, o Espiridião Amin, que foi governador de Santa Catarina, ele disse que o SUS era um projeto comunista cristão. E aí defendia uma alternativa de um novo Sistema Nacional de Saúde, patati, patatá. E aí vamos ouvir agora a exposição do nosso convidado, Roberval Pinheiro, acerca do que se trata esse projeto de desmonte do SUS. Na verdade, assim, eu acho que a gente poderia começar pensando, na verdade, que SUS é esse? Ele deve ser desmontado? Que SUS é esse? Até para pensar. É o SUS que temos. O que é que nós temos? Qual a importância disso para o nosso país? Bem, antes de mais nada, boa noite. Boa noite aos colegas que estão aqui. Eu gostaria de dizer que 2 sentimentos especiais nesse momento me invadem. O primeiro é de gratidão e satisfação por um espaço como esse, um canal como esse, que tem uma grande aceitabilidade, um grande potencial no campo do esclarecimento, né? Porque nós precisamos de um espaço que tenha um senso crítico e que tenha, sobretudo, coerência, né? E que analise tudo isso em forma de contexto. O segundo sentimento que me invade é de preocupação em relação a tudo isso que foi apresentado aqui. Desde as próprias notícias que foram apresentadas no começo do programa, todos nós podemos perceber, e é um momento chegado, da derrocada da nossa inocência. Todos esses fatos estão intercalados, todos eles estão perfeitamente atrelados, e é preciso que nós tenhamos uma compreensão de conjuntura e de contexto. Como foi agora alertado por Petrônio, ele coloca: que SUS é esse? Que SUS é esse que nós temos? Completamos este ano de 2018 30 anos da criação oficial do Sistema Único de Saúde, né? Compreendido como uma grande política de inclusão social para a população brasileira. Se nós formos tentar perceber as formas como se organizam os sistemas de saúde no mundo, pelo menos existem 3 formas. A primeira grande forma de organização é uma forma chamada forma da Seguridade Social, que é esse modelo que nós adotamos. A saúde enquanto direito, a saúde numa perspectiva de cuidar das pessoas para além da doença, pensando exatamente a pessoa como um ser íntegro, um ser saudável, um ser completo. Existem outros modelos. Existe o modelo do seguro-saúde. No modelo do seguro-saúde, exemplo do modelo francês, exemplo do modelo alemão, você paga uma contribuição. Esse seguro ele pode ser público ou privado, ou pode ser misto, inclusive, para você ter acesso a serviços de saúde, bem como a proteção previdenciária, trabalhista e de outras áreas, da assistência social, por exemplo. E o terceiro modelo, que é um modelo totalmente sem participação pública, totalmente privado. Exemplo, o modelo dos Estados Unidos da América, né? Então, nesse tipo de modelo, esse modelo de livre mercado, você precisa pagar e geralmente não existe público. O público, nesse contexto, ele é reservado apenas para fazer cuidado daquelas pessoas chamadas desvalidas. Seriam idosos, pessoas que não tenham renda comprovada, pessoas que tenham doenças crônicas e que estejam precisando fazer um tratamento de longo tempo e que são cobertas. Agora, uma minoria dessa população. Então, para essa população desvalida, vamos dizer assim, nesse contexto, ela é cuidada dentro desse modelo de sistema no qual o privado é quem é o principal. E nós temos... o que é que nós podemos? Vamos comemorar 30 anos de SUS? Temos motivos para comemorar. Logicamente, temos um sistema de saúde no qual nós temos universalidade de acesso, no qual nós temos toda uma perspectiva de ampliação do cuidado. Nós conseguimos fazer no sistema de saúde do Brasil pelo menos 4 campos de atenção. Fazemos promoção da saúde. O que é promover saúde? Seria estimular, né, hábitos, comportamentos mais saudáveis, investir inclusive na questão e trabalhar numa perspectiva de coalizão de forças com as áreas do saneamento básico, do controle da mobilidade urbana, né, da vida nas cidades, porque isso impactaria enquanto determinante social para uma saúde de melhor impacto, melhor efeito sobre as pessoas, indivíduos e coletividade. Temos ainda a proteção da saúde, a proteção contra as doenças, a proteção contra agravos, que também não se faz para além do sistema público. O que é fazer proteção?
Vacinação, que é grande exemplo de proteção. Estamos vivenciando no Brasil situação como febre amarela, ainda temos dengue como um grande problema de saúde pública, né? Influenza agora, inclusive, com um grande chamamento público para a imunização, né, das pessoas, tem um calendário já posto e é bom que toda a sociedade esteja atenta a esse calendário, né? Daí a importância dos canais de mídia nesse sentido. Temos a proteção na área do controle de alimentos, né? Então, quem tem um alimento, né? Vigilância sanitária, você tem um alimento... Quem comeu uma salsicha hoje sabe que tem um SUS por trás. Precisa saber. Isso! Qualidade da água que nós bebemos na vigilância ambiental, saúde do trabalhador, a gente conseguir ter a fiscalização dos ambientes, que são os ambientes do trabalho, ambientes onde nós passamos a maior parte da nossa vida, que não é no nosso domicílio, mas é no ambiente do trabalho, e que precisam ser controlados. E nós podemos listar diversas outras áreas no campo da proteção, a questão dos preservativos, dos melhores programas em termos mundiais para controle do HIV/AIDS, sífilis, tuberculose, como o próprio programa de imunização, são modelos do nosso país. Então são tecnologias que nós exportamos para o resto do mundo em relação à proteção à saúde das pessoas. E ainda temos aquilo que é mais conhecido das pessoas, que é o campo da assistência. Então, a assistência, que é a recuperação, a questão da pessoa estar doente, ter a consulta, ter um diagnóstico preciso, ter um processo terapêutico seguro, né, garantido para que essa pessoa evolua, medicamentos para que isso ocorra, daí uma política de assistência farmacêutica também que é tão importante para um sistema único de saúde. E o último campo, que seria o campo da reabilitação. E aí? O que fazer com aquelas pessoas? Nós acabamos de dizer que temos 30 anos de sistema implantados para a população brasileira. E antes desse período, o que é que a gente tinha? Nada. Um sistema de saúde com base em previdência social. Você precisava ser contributivo. Seguro saúde. Então esse era o modelo que nós tínhamos até 1988. E o que é que acontece? Tínhamos aproximadamente no dia 4 de outubro do ano de 1988, uma média, vamos dizer assim, de 100 milhões de brasileiros. Desses 100 milhões de brasileiros, naquela época, apenas 30% dessa população era contributiva para o sistema previdenciário. E havia uma grande massa de pessoas que eram ou dependentes do segurado, do sistema tipo INPS, SINAMPS, né, os antigos institutos de previdência, extintos na década de 1990, e uma parcela de pessoas chamadas de indigentes, aquelas pessoas que não tinham qualquer acesso a serviços de saúde e que dependiam das santas casas de misericórdia, das instituições de caridade, hospitais universitários, autocuidado, né, com todo o problema de conhecimento, né, os chás, né, o xamanismo, né, as práticas ditas da tradição. Então era o que imperava naquele momento. Então isso nós estamos contabilizando, seria o equivalente a 30 milhões de pessoas pagantes de um sistema previdenciário e 70 milhões de pessoas como se estivessem do lado de fora. O que é que a gente faz no dia 5 de outubro? Coloca 100 milhões para o lado de dentro. Aqueles 70 milhões que estavam do lado de fora foram para o lado de dentro. E o que é que acontece nessa linha toda, nessa linha de tempo? O que é que nós conseguimos perceber em termos de avanço no sistema, em termos de infraestrutura? De 1988 para cá, que novos hospitais foram abertos, né? Que renovação do parque tecnológico foi feito para dentro da esfera pública, que novas tecnologias foram incorporadas, né? Em termos de números, em termos de concretude, o que é que a gente teve de ganhos, de saltos de qualidade, vamos dizer assim, também de quantidade relativa a esse sistema que se estrutura nos últimos 30 anos. Então, para fazer essa grande inclusão da massa da população brasileira, era preciso e requerido, de fato, que houvesse uma estrutura. Só que nós não tivemos. E algo mais estranho é que, em meio a esse processo da reforma sanitária, isso desde a época pré-constituinte, naqueles debates, o que é que circulava nas discussões? Que o sistema de saúde brasileiro seria totalmente público e estatal. Essa proposta não passou. Qual foi a proposta que passou no âmbito até da 8ª Conferência Nacional de Saúde, em março de 86? Que o sistema de saúde poderia ter um regime complementar da rede privada. Então, o privado participaria como complementar. Ora, quando a gente diz complementar, complemento é uma adição daquilo que me falta. Se a gente fosse pesquisar na língua portuguesa o significado da palavra complementar. Então, eu vou buscar aquilo que me falta.
Só que não é o que aconteceu. Então vamos perceber que existe um cenário que é desenhado desde os últimos 30 anos ou mais. Vamos tentar citar os últimos 30 anos. O projeto de regulamentação do sistema de saúde, através da Lei 8080, a Lei Orgânica da Saúde, em 19 de novembro de 90, ele passou por sérios embates. E a proposta original, ela trazia uma série de elementos que não estão comprovados no decorrer desses últimos 30 anos. E quais seriam essas propostas? Vou dar aqui alguns exemplos. A tabela do SUS, aquela que remunera os procedimentos, né, da média complexidade e da alta complexidade, pela proposta original que foi apresentada em 1989, elas precisariam sofrer correção monetária. Enquanto isso, tenho aqui dois colegas que não me deixam mentir, médicos de excelência, que vão dizer o preço irrisório de determinados procedimentos que nós temos hoje na tabela do SUS. Absolutamente irrisório. Na verdade, a única coisa que compensa financeiramente é a alta complexidade. Isso. Né? Que exatamente aquilo que o sistema público... complementares tomando conta O sistema público do essencial. não oferta a alta complexidade, ele oferta o atendimento básico e algum atendimento secundário, algum atendimento Agora, quando a gente vai para a alta complexidade, tanto no ambulatório quanto no hospital, nós temos uma participação massiva exatamente do setor privado. E não é do setor privado que a gente chama o filantrópico, é o lucrativo. É interessante a gente deixar claro para as pessoas de casa o que é a alta complexidade. São aqueles procedimentos em que, vamos citar exemplos que é mais fácil, cirurgia cardíaca, neurocirurgia, ressonância magnética, isso, tratamento de câncer, apesar transplantes. que transplante é muito forte O público, né? Mas essas são situações onde o que o SUS paga é valorado e os serviços privados abocanham isso em sua maioria. É aquilo como se fosse aquela máxima que se diz, né? O osso e o filé. O osso e o filé, exato. Só para a gente ter um exemplo, quando a gente olha na tabela um procedimento de alta complexidade, de nível ambulatorial, como é o caso da ressonância magnética, pasmemos, na tabela do Sistema Único ela custa R$275. Nós sabemos, qualquer pessoa consegue perceber, e quando a gente vai procurar isso no mercado, nós não encontramos por esse valor. Da mesma forma, prestadores de serviço do âmbito privado não se interessam em ofertar esse procedimento para o sistema público. Então, o que é que eu faço? Aos poucos, eu vou sucateando o sistema público e vou inviabilizando a sua forma de atuação. A mesma situação aconteceu com o plano de cargos, carreiras e salários, piso nacional de salários, que era uma proposta do movimento sanitário desde a década de 1980, nenhuma dessas propostas foram a termo. Todas elas foram derrubadas na versão que foi aprovada da Lei Orgânica da Saúde. O que isso quer dizer? Essa organização da rede privada, ela sempre aconteceu desde os momentos da formulação da proposta do Sistema Único de Saúde, no momento do auge da reforma sanitária, década de 1970, 80 e anos de 1990. O que é que a gente percebe no momento atual? Percebemos que cada vez mais esse grupo privado, que é chamado, o apelido que é dado, inclusive, na atualidade, é cadeia produtiva do setor saúde. Quer dizer, esse é o apelido que a gente encontra mais colocado e alardeado pelos quatro cantos quando pegamos algum material para ler esse respeito. E algo que é preciso perceber é que quando o Sistema Único de Saúde começa a dar seus primeiros passos na década de 1990, nós entramos exatamente num processo de um Estado neoliberal. Propostas de redução do Estado, Estado mínimo, as propostas de cobertura passam a ser cada vez mais retraídas e isso vai saindo exatamente da pauta de um sistema de saúde que vai conseguir dar conta das necessidades e demandas da população brasileira. E isso vem se apresentando numa situação bem difícil. Os anos de 1990 nós passamos por uma série de normas operacionais e algo super interessante. Alexandre acabou de ler o nome do documento que foi o protagonista dessa discussão do evento dessa semana na FEBRAPLAN, que é a ousadia de construir um novo Sistema Nacional de Saúde. Esse mesmo termo, a ousadia de fazer cumprir a lei, foi usado num outro documento nosso super importante, que foi a norma operacional 01 de 93, que falava exatamente sobre descentralização do poder de fazer uma saúde melhor para as pessoas.
sempre apontar os dois. Às vezes até coisa meio que de senso comum. Financiamento e gestão. Que isso quer dizer? Insuficiência de recursos e ineficiência no controle e na aplicação desses recursos. Só que quando nós estamos percebendo, ao longo desse tempo, o que é que a gente tem? O SUS, nascido em 5 de outubro de 88, ele só passou a ter vinculação de recursos financeiros, dinheiro para ele poder funcionar, com a emenda constitucional número 29, no ano de 2000. Então, o sistema criado em 88 só vai ter recursos, né, assegurados com valores 12 anos depois. 12 anos depois. Essa emenda 29, que fala sobre vinculação de recursos, ela perdurou durante 15 anos, ou seja, até o ano de 2015. O que foi que aconteceu? Um duro golpe aconteceu para toda a população brasileira, quando, no ano de 2016, é publicada a emenda constitucional número 86 de 2015. Com essa emenda, tentaram modificar a vinculação. Agora, a vinculação não é mais com as receitas, com aquilo que a gente arrecada. A arrecadação vai ser com aquilo que nos sobra, que é o que eles chamavam de receita líquida. Tipo, eu tenho um conjunto de dinheiro que eu arrecado de imposto. Então, eu tiro aquela parte de dinheiro que eu faço transferência para estados, aquela outra parte que eu faço transferência para municípios, eu tiro aquela parte que é para pagar juros da dívida, então eu salvo, logicamente, o setor rentista, a financiarização de mercado e tudo mais, eu salvo isso aí. O que me sobrar, eu aplico na saúde. Perdemos em 2015 isso aí. E sofremos outro duro golpe, né? É uma sequência de golpes que vemos sofrendo no ano de 2016, com a publicação da emenda constitucional número 95. Agora, não há qualquer vinculação com qualquer tipo de parâmetro. O único parâmetro é a correção pela inflação. Isso significa... O que recebia antes, agora corrigido pela inflação. Corrigido pela inflação. E pasmemos todos que a inflação foi medida do ano de 2017 para agora em menos de 4%. Isso quer dizer que todos os preços só podem ser reajustados pelo índice de base nacional, que seria o Índice Nacional de Preços ao Consumidor, né? o IPCA, o Índice de Preços ao Consumidor Ampliado, que é isso que está no texto da Emenda Constitucional número 95, e que estará congelado para os próximos 20 anos. Né? Até 2037 nós teremos esse tipo de situação. O que significa dizer que, no ponto de vista prático, é que por exemplo, do dia que foi promulgada a emenda constitucional para cá, teve 4% de inflação, todos os valores dos procedimentos e tudo do SUS só poderiam ser reajustados em 4%. Em 4%. É o máximo que pode ser aceitável dentro desse E é o que poderia acrescer de valor de recebimento de receita nas diversas funções do SUS. Mas, antes de passar para a Petrônio, eu queria só que a gente fizesse uma demarcação para as pessoas de casa entenderem. Você brilhantemente destrinchou os elementos onde o SUS atua. Para a pessoa de casa, ela só acha que o SUS é só assistência médica. Foi importante você ter feito essa demarcação para dizer os demais aspectos onde o SUS atua. Porque para o indivíduo, o cara que está precisando, nesse momento, ele acha que o SUS é o Valfredo Gugel. Ele não acha que... Corredor do Valfredo. O corredor do Valfredo. Ele não acha que o SUS ou a falta da UTI. Tem uma coisa muito mais ampla na vida dele, com muito mais significado e muito mais repercussão. Porque eu acho que é importante aí, nesse momento, a gente exatamente entender um pouco, na sua fala, você fala um pouco isso, é que, na verdade, a própria Constituição do SUS, ela tinha esse antagonismo. E aí se deixou como de forma complementar, exatamente parece um cavalo de Troia. Isso. Né? Que na verdade seria complementar, mas tomou conta do sistema e ao mesmo tempo um estrangulamento do financiamento pela ousadia que seria o SUS, um sistema universal. Né? Então isso fez com que, apesar de todos os avanços, o SUS não conseguisse, por exemplo, dar conta das UTIs, de um conjunto de coisas, muito mais por falta de financiamento e não pelo desenho em si. E você fala de uma questão fundamental que a gente precisa entender. O que eles estão propondo então? Você falou do sistema financeiro, a necessidade de, naquela apuração do líquido, tirar o dinheiro dos bancos, né? Isso. Que na verdade consome mais ou menos a metade dos recursos da nação. Né? Isso é importante que a gente precisa entender, porque parece que isso tem a ver um pouco com o golpe e essas forças que voltaram, né? É um ressurgimento do passado? É isso?
Infelizmente, nós temos esse, vamos dizer assim, esse fantasma que nos assombra, né, e precisamos exorcizar. Agora, algo precisa ficar bastante claro. Existe um processo que é articulado, é insidioso e é estratégico. Imaginemos que nós estamos aqui com um tabuleiro de xadrez e todas as peças estão postas. E existe um jogo muito bem elaborado por aí. Vamos recordar aqui o ano de 2015, né? O ano de 2015, já naquele processo tenso, né? Era o pré-golpe, nós tivemos o quê? A aprovação de uma lei que, a princípio, inconstitucional, que permite o capital estrangeiro atuar no setor saúde. Nós sabemos hoje que o capital estrangeiro está presente nas mais diversas áreas, no setor educacional, sobretudo na área da formação superior, setor privado. Com o capital estrangeiro, ele entra realmente muito pesadamente dentro dessa área. E dentro do setor saúde não é difícil também enxergar isso. Então, no ano de 2015, já em janeiro, pela Lei 13.097, nós tivemos a permissividade do capital estrangeiro atuando não como, vamos dizer assim, como complementar na saúde, é como suplementar, é como concorrente desleal para o sistema de saúde. Então, quer dizer, estão sendo movidas as peças nesse tabuleiro, tudo com muito jeito. Então tivemos a emenda 86, que desvincula recurso. Tivemos a emenda 95, que congela recursos para os próximos 20 anos. E as peças estão se movimentando no tabuleiro. E o que é mais interessante é que nesse cenário que a gente vive hoje, muitas vezes a gente não acredita nas postagens que chegam. A gente acaba pensando que é aquele sentimento do fake news, né? Será que isso é verdadeiro? Será que é verídico? E quando foi lançada a proposta desse encontro, que aconteceu no dia 10, muitas pessoas disseram, isso é fake, isso não vai acontecer. Só que o evento aconteceu. Aconteceu, dia 10 de abril. Ele aconteceu. E isso é uma amostra que esta citada cadeia produtiva do setor saúde, ela está se agrupando em bloco. Antes, o que era, vamos dizer assim, não havia uma atuação global, havia uma atuação meio que atomizada, em separado, cada qual dentro da sua área de atuação. Agora, eles formaram um grande conglomerado. E essa formação que está sendo feita, ela é dos últimos 5 anos para cá. Esta entidade que fez esse chamamento para esse encontro do dia 10, FebraPlan, quando nós tentamos procurar, qualquer pessoa pode colocar lá no buscador, lá do seu computador, o que é a FebraPlan. E o interessante é que a gente não encontra informações muito precisas, né, muito esclarecedoras do que vem a ser essa entidade. Mas algo é interessante. Eu fui pegar algumas entidades que apoiam e são associadas dessas federações. Quem são elas? Operadoras de plano de saúde, seguradoras de saúde, indústria farmacêutica, associações de diversas naturezas e espécies são apoiadoras desse sistema. E o que eles colocam lá? Eu vou ler aqui qual é o objetivo. Diz assim, esses institutos e essas entidades têm como interesse, de uma forma propositiva e pluralista, chamar para o debate sobre avanços à saúde e trazer respostas às demandas da população. E tudo isso procurando políticas inovadoras para a saúde. Agora, em nenhum desses espaços há participação da sociedade, em nenhum desses espaços há discussão. Mas algo fica bastante latente no cotidiano, né, no que nós estamos vivendo atualmente, é que essas medidas elas acontecem meio que de relance. Quer dizer, esse evento aconteceu de relance. E a qualquer momento nós podemos ter uma outra cartada, podemos ter uma outra jogada nesse tabuleiro que seja prejudicial para a população brasileira. Quer dizer, essa discussão ela passa à margem das entidades representativas do setor saúde. Quando nós buscamos quem são as entidades que participam dessas discussões, são confederações que representam planos de saúde, indústria farmacêutica, cooperativas de serviço, hospitais privados, mas não há qualquer tipo de defesa dos interesses da sociedade brasileira. E algumas dessas entidades, elas colocam que essa discussão não é ideológica, essa é uma discussão porque o sistema precisa se reorganizar. E usam até uma terminologia parecida com o SUS, que é SNS, Sistema Nacional de Saúde, para aproximar essa discussão daquilo que é o sistema inglês, que é um dos melhores sistemas estruturados de saúde do mundo, né? Público, de natureza pública. Aberval, quando eu discuto com alguém sobre algum tema, eu sempre gosto de fazer perguntas para apontar as contradições. Então, uma coisa que me ocorre quando a gente está discutindo aqui é o seguinte: esse sistema que esses caras estão propondo vai ser mais barato do que o que a gente tem?
esse sistema vai ser mais inclusivo do que o que a gente tem? Esse sistema vai ser mais eficiente do que o que a gente tem? Porque se a gente responder essas 3 perguntas, aí eu acho que fica claro entender que isso é uma grande lorota, né? Porque como é que os caras vão oferecer mais se os recursos foram congelados? Como é que os caras vão oferecer mais se eles estão estrangulando financeiramente o sistema SUS? Então só tem uma solução. Ou eles tiram gente do pacote, ou eles priorizam serviços que a eles interessam, ou isso é uma grande lorota para se ganhar dinheiro às custas do desaviso da imensa maioria das pessoas. E interessante que isso tudo já está sendo posto como uma proposta tipo alternativa, que seriam os planos de saúde populares, autorizados, né, para nosso espanto, pela própria Agência Nacional de Saúde, a ANS, que deveria exercer o papel do Estado enquanto regulador dessa iniciativa privada atuando dentro da Política Nacional de Saúde. Então, o que é que nós estamos vendo, né? Naquele termo bem da biologia, agora é uma fagocitose. Nós vamos ser devorados nesse processo. O sistema privado, que deveria ser complementar, ele vai ser o primordial quando ele absorver e mastigar. E, como foi acabado de ser lembrado agora, não vai se colocar aqui a ideia de que todo mundo vai ter acesso a tudo nessa rede privada. Quer dizer, nessa rede privada, esses planos que tendem a ser planos mais acessíveis, que essa é a expressão que eu uso, planos acessíveis, para tirar essa ideia de que o plano é de baixo custo. Mas para que eles querem isso? Para ter o regime da coparticipação. Você, além de pagar a seguradora privada, você ainda vai pagar por cada procedimento que você realiza. E outra coisa importante, o sistema de saúde hoje, ele gasta algo em torno de apenas 15% com a atenção primária. Isso quer dizer que 85% de tudo que a gente gasta hoje é média e alta. E, se fosse ver, mesmo assim, 75% é alta complexidade. É onde está o filé. E é exatamente onde eles estão achando pouco. Querem chegar. Querem mais. Querem mais. Na verdade é o seguinte, pelo que está entendendo, a gente tinha uma situação que era mais de seguro, que era no tempo da ditadura militar, da Previdência, foi para a seguridade e agora está retrocedendo, não é para o seguro, está retrocedendo para a lógica da privatização plena. E é interessante chamar a atenção, que um dia desse eu estava na fila do Banco do Brasil e eu achei bem curioso, porque o Banco do Brasil piorou muito depois do golpe, né? E aí o cara está lá na fila, lá, os caras pioraram o banco, e qual o discurso da pessoa que está na fila lá? Tem que privatizar, né? Então, na verdade, a piora dos serviços, o estrangulamento financeiro, na verdade, cria o substrato para você matar o serviço e não no sentido de melhorar, né? Então essa é uma questão fundamental. Então eu acho que é importante também chamar a atenção uma coisa interessante, é que até o Roberto falou um pouco sobre isso, é que por trás disso não está simplesmente as empresas, mas sim os bancos. Os bancos. Né? Há um casamento agora. Isso é uma coisa interessante de ser importante, porque isso é uma tendência dos últimos tempos. Isso. Você pode dizer, não, mas a Unimed, ou não sei o que, mas agora não é isso. Agora são os bancos com seus planos, como acontece na educação. É aquilo que você estava falando, a influência do capital. Então o capital vem com uma lógica que se chama financeira. Né? Ele quer lucrar. Ele não visa atendimento às necessidades nem demandas. Ele vem para obter lucro. E onde existe vantagens para tal. E a impressão que eu tenho, assim, é que a gente sabe, aqui a defesa do SUS deixar bem claro que não é a defesa dos gargalos que o SUS tem. A gente tem clareza que o grande gargalo que a gente tem é quando você sai do atendimento que o indivíduo consegue ter na rede básica e ele não consegue passar para a média complexidade porque falta os insumos para o exame, falta a condição de ter a consulta do especialista para ele poder eventualmente, se necessário, entrar na parte mais especializada do SUS, que é a alta complexidade. Esses gargalos são reconhecidos. O problema é que os caras não propõem a resolução dos gargalos. Exato. O que eles propõem é uma tergiversação do sistema para favorecer uma forma de ganhar dinheiro e não uma forma de resolver esse gargalo. E a gente estava conversando aqui antes de começar e eu estava citando o exemplo de uma pessoa amiga de minha esposa cuja filha trabalha numa OS, né, nessas organizações sociais que fazem a gestão de saúde em São Paulo. E ela é obrigada, ela trabalhava até recentemente, saiu porque não aguentou, ela era obrigada a atender 9 pessoas por hora. Ora, isso na rede básica. 9 pessoas por hora, se vocês estiverem em casa e façam as contas, isso não dá 7 minutos por consulta.
Isso significa dizer que não dá tempo do doente sentar, nem dizer o nome. Não, essas são consultas falsas, esses são atendimentos inexistentes, eles não são ineficientes, no mínimo. Absolutamente, eu sei disso porque eu trabalhei na rede básica e eu sei o que era a minha luta para conseguir atender uma pessoa em 15 minutos, ou seja, 4 por hora. Isso é uma infâmia. E, na verdade, o que esses caras querem, no fundo, é lucrar com a desgraça e a miséria e a saúde das pessoas. Olha, Alexandre, a gente está com um problema, porque esse assunto ele é muito rico, muito importante, E né? o Mas tempo- a gente... Mas o tempo esse gostinho de tem quero um mais, minuto. né? Esse gostinho de quero mais vai ser muito forte. Vai ser hoje. módulo 1 e módulo 2. Talvez a gente tenha que fazer outros módulos, mas a gente não pode encerrar com uma questão fundamental, que é o que fazer, Romulo. As pessoas estão assistindo, estão imaginando isso, os profissionais de saúde com certeza estão tensamente aí participando da gente, os gestores, né? E o que fazer? Qual é a tarefa da sociedade, de nós, dos trabalhadores? As pessoas interessadas no SUS. Nada mais importante do que termos aí uma agenda política. É preciso termos uma posição, um posicionamento político. Algo muito interessante é quando a gente analisa os sistemas de saúde no mundo, o sistema de saúde português, o sistema de saúde italiano, francês, quando se diz vai acontecer qualquer mudança na organização e funcionamento desses sistemas, a população para. O país inteiro para. Num país como Portugal, o que é interessante, ele diz assim: o sistema de saúde para nós é como se fosse uma religião e é reconhecida como a nação mais católica do mundo. Quer dizer, então é quase como comparar o sistema de saúde deles com a própria religião católica. Então eles defendem o sistema de saúde com toda a veemência, com todas as forças, com todas as energias. E esse tipo de sensação, esse tipo de sentimento, como se fosse aquela questão do movimento sanitário que a gente tinha na década de 70, 80, 90, a gente está precisando, me permite utilizar a expressão aqui, a gente está precisando criar tesão para o SUS. A gente tem que criar alguma coisa na população brasileira nesse sentido, de chamar as pessoas para o abraço, chamar as pessoas para a gente fazer tal e qual a estratégia que esses grupos estão fazendo, que é a da coalizão. Nós precisamos ter o nosso processo de coalizão. E algo precisa ficar bem claro. Nos últimos anos, com essa crise econômica financeira que nós passamos, os planos de saúde, hoje, uma a cada 4 pessoas tem um plano de saúde. Isso quer dizer, 25% da população brasileira tem plano de saúde. Isso não quer dizer que é aquele plano de saúde que oferece tudo. Tem aqueles planos de saúde, Populares. aqueles populares também, ou seja, são SUS dependentes para outras questões, né? Todos nós somos SUS dependentes, a princípio, né? Mas, em termos de assistência, naquele componente de assistência, recuperação, reabilitação, geralmente as pessoas vão para esses planos. E o que é que aconteceu? Nos últimos 3 anos, os planos de saúde vêm retraindo a quantidade de associados. Em que aspecto? De só de 2015 para cá, para 2017, foram mais de 2 milhões e meio de pessoas que saíram dos planos. Agora, quem foi que saiu dos planos? Foi o indivíduo, primeiro, aquele que não podia mais pagar, porque o seu salário está cada vez mais achatado, ele não tem como competir, ou ele passa para o plano popular, ou então ele deixa completamente o plano. Mas não foi esse o aspecto. Quem mais deixou de contratar os planos foram as empresas, quando elas demitem os seus funcionários. Resquício já da nossa reforma trabalhista é quem está provocando exatamente uma retração de receitas do plano de saúde. Eles não estão gostando disso, logicamente. Então eles estão apresentando agora uma contraproposta. Estão se organizando para criar um sistema no qual o SUS seja transformado num sistema de saúde de pobre. E para o sistema privado migre aquela demanda da alta complexidade, que vai ser o filé, que vai pagar melhor, e aí este conglomerado da rede privada lucrativa consiga estar bem. Então o que é que a gente precisa? Precisamos ter essa coalizão de forças, uma agenda política para toda a sociedade, as instituições, é a hora das instituições, nas universidades, nas escolas, nos partidos políticos, sindicatos, tal e qual era a nossa energia no movimento sanitário, nós resgatarmos uma bandeira única de luta. É preciso colocar, tal e qual foi explicado também, esse envolvimento com o sistema de saúde como sendo algo de natureza ideológica, como algo também de natureza que é para a valorização da vida. É um processo civilizatório, de inclusão social. Então a gente precisa ter esse tipo de contexto e partir para a luta, partir para a mobilização, mobilizar e esclarecer. Um canal como esse é importantíssimo para nós fazermos. As redes sociais têm uma potencialidade muito grande nesse sentido. E é preciso a gente criar essa agenda de luta, uma agenda organizada.
e, sobretudo, a gente começar a monitorar todos os passos que são cumpridos, para que nós tenhamos uma ideia. Neste evento que aconteceu do dia 10, houve a participação de 3 deputados federais, né, no nosso país, e que entre eles, tudo indica que existe um que é do lado de dentro da estratégia de governo para aprovar essas propostas de mudança na lei do plano de saúde, que é uma lei de 1998. Então, na verdade, eles querem alterar a lei para dar mais permissividade para os planos de saúde. Apresentarem mais carência, tirarem mais procedimentos da sua lista, trabalharem muito mais com exclusão e estratificarem melhor os valores dos planos, inclusive aumentando valores de mensalidades para pessoas idosas e pessoas que têm algumas doenças. Né? Não gosto de fofoca não, mas me diga o nome desse deputado. Olha, eu não posso dizer muito, mas infelizmente é um deputado potiguar. Ah, tá. Que já estava envolvido em outras coisas. E outras. Em outras coisas tirado do Tudo que direito. for maldade, me parece que o cidadão gosta, né? Não, e parece que a gente começou falando do partido dele. Parece, né? Gente, não Acho que é alguma estranhemos coisa. mais. Mas- Também se sabe, um ministro, após o golpe, foi financiado a campanha política dele foi financiada pelos planos de saúde. Então não fiquemos dormindo nem cochilantes. É para ficar alerta e partir para a mobilidade. Olha Mas só, olha que Não, mas- situação difícil a nossa. a gente tem que encerrar. Eu porque vou já até aquela passamos pergunta. 7 Aquela minutos. pergunta fundamental que a gente faz no final, mas eu queria ainda você fazer uma pergunta para você. As pessoas que querem aprofundar mais, procuram aonde? Olha, nós precisamos procurar e, sobretudo, intensificar os nossos organismos de luta. Quem seriam? Os conselhos de saúde. É preciso uma provocação. Nós precisamos provocar os conselhos estaduais de saúde, os conselhos municipais de saúde, dos nossos espaços, das nossas cidades. É preciso procurar as nossas universidades. O papel da universidade numa hora dessa é fundamental. Então, no caso, na área em que eu atuo, que seria a escola de saúde, nós já estamos tentando fazer uma discussão muito mais arrazoada, mais acalorada, para sermos mais, exatamente, para fazer com que isso se alastre à população. Na internet, o que você sugere? Olha, na internet, Aprofundar. olha, consultem esse canal, fiquem alertas, fiquem atentos, porque eu acredito, muito mais virá e com toda certeza. Aqui tem para todos os gostos. Adoro mortadela, gostaria muito de provar o caviar também. Você já respondeu o que a gente ia lhe perguntar. Foi algo premonitório. Na verdade, assim, a gente tá terminando, porque como o Alexandre sempre fala, esse canal, ele é sério, mas não é sisudo, né? A gente tá terminando rindo, apesar de que as circunstâncias são muito graves, né? Mas nós temos a convicção que nós estamos na luta. Então, eu sempre costumo dizer isso, sabe, Alexandre? Eu tô bem porque eu tô na luta, né? Mal quem está omisso, né? E você